Inscreva-se no canal para mais conteúdos. Deixe o like e compartilhe. Valeu! Na primeira cena do anime, vemos um breve diálogo entre um arqueiro, Tigrevo Mudvor, e o que parece ser uma guerreira, chamada Eleonora. Nesse breve diálogo, ela declara que ele a pertence a partir de agora. Depois da abertura, vemos como eles acabaram naquele estado. Vor estava lutando uma guerra, mas seu exército foi dizimado por uma Senki, uma guerreira escolhida pelos céus, a Eleonora, e ele a vê na distância, e o resto do exército inimigo e decide dar um fim nisso com seu arco. Ele consegue derrubar alguns soldados, mas assim que avança rapidamente em sua direção, rendendo. Depois disso, vemos o que aconteceu antes, no acampamento do reino de Bruni, o reino de Vor. Ele parecia ser um dos soldados com equipamentos mais simples, sendo até importunado por alguns altos nobres que também iam guerrear, mas ele é protegido por um dos condes no local. Até que ele finalmente acorda das lembranças com a lâmina de uma guerreira em sua boca, dentro de uma cela, e sendo convocado para se encontrar com Eleonora. Depois, vemos o reino de Bruni, no qual o conde está relatando como foi o combate contra o reino de Eleonora, Zecter. Ele diz que Vor está capturado e que eles mandaram um preço altíssimo para o resgate para ser pago em até 50 dias, coisa que a cidade de Vor não consegue pagar sem prejuízos. E na próxima cena, Vor discute exatamente isso com Eleonora, que se recusa a diminuir o valor. E se o valor não for pago antes do prazo, ele se torna oficialmente propriedade desse reino. Para se provar, ele tem de mostrar suas habilidades com o arco, mas ele erra feio os 2 tiros que tentou, pois o arco estava sabotado. E quando ele foi tentar o terceiro, um bandido tenta assassinar Eleonora, que bloqueia o ataque com uma magia facilmente. Ele corre dos guardas, mas Vor decide fazer um agrado, e acerta uma flecha no pé do bandido de uma distância absurda, provando ser digno de o que quer que Eleonora quisesse que ele se provasse. Depois, no escritório de Eleonora novamente, descobrimos que ele foi mantido vivo não pelo resgate, mas sim porque assim que havia se apaixonado pelas habilidades de Vor, e até começou a ter compaixão por ele, pensando em punir as pessoas que lhe entregaram o arco sabotado e fazê-lo passar vergonha em frente a todos, e até lhe oferecendo o mesmo cargo que ele tinha em Bruni, o de conde, mas ele recusa, pois diz que tem de retornar à sua terra natal para protegê-la, Alsácia. No reino, ele se estabeleceu muito bem. Vor conseguiu respeito lá dentro graças a seu cavalheirismo e suas habilidades, conseguindo arrumar até um amigo, mas ele ainda era um prisioneiro. De qualquer forma, andando pelas partes mais escondidas do castelo, ele acaba encontrando a Senki se banhando, e fica muito constrangido, apesar dela dizer o que o desejava. À noite, enquanto descansava, seu amigo foi lhe avisar de que os soldados haviam capturado uma pessoa de Bruni. Ao chegar lá, era Bertrand, um dos subordinados queridos de Vor. Mas o momento não era de comoção, e sim de alerta. Sua cidade natal estava sendo invadida por outro exército, e ele tenta sair do castelo imediatamente, mas é barrado por Eleonora. Na primeira cena do segundo episódio, vemos o reino que está atacando a cidade natal de Vor, e seu grande trunfo, os dragões. Voltando à tentativa de fuga de Vor, depois de muita conversa com Eleonora, que o convence de que ele não conseguiria fazer nada sozinho contra todo um exército, ele faz um pedido audacioso, que ela empreste suas tropas. Ela se diverte muito com isso, mas aceita, com uma condição, de que Alsácia, a cidade, se tornasse propriedade dela, como regente. Eles partem para o local com menos homens, mas Vor conhece o território, e vai usar a seu favor. Pela manhã, Alsácia já ia montando suas defesas e montando seus preparativos para o momento da batalha, e antes que os portões fossem invadidos, vemos a falta que Vor faz na cidade. Depois, vemos que Xion, o líder do exército dos dragões, tem como alvo principal a casa de Vor. Ele invade o local, que está sendo protegido por Tita, a serviçal de Vor, que não desistiu em nenhum momento, mesmo quase sendo morta. Mas no último momento, uma flecha perfura a mão de Xion, fazendo com que ele saísse de combate, e Vor aparece montado em seu cavalo para salvar Tita. E no final do episódio, as forças de Eleonora vão para cima do exército inimigo, enquanto Vor finalmente pega um arco herdado por Eras em sua família, o Arco Negro. No terceiro episódio, vemos que as tropas inimigas tiveram muitas baixas e o exército recuou, e Eleonora e Vor planejam pegá-los na fuga. Depois, vemos a visão dos derrotados. Xion, que estava vivo ainda, estava furioso com Vor, e buscava vingança, armando uma armadilha para ele e Eleonora. E então, com um pouco de ajuda dos cidadãos e criatividade, eles partem para o campo de batalha com uma boa estratégia. A batalha começa. O exército de Eleonora ganha na linha de frente facilmente, enquanto Vor fica livre para atirar.
A batalha parecia já estar decidida ali, até que o exército de Thénardier usou seu trunfo, um dragão terrestre. Ele era mais rígido que uma rocha, e não era afetado por nenhum ataque. Mas Eleonora ficou frente a frente com ele, e com o ataque destruidor de Arifar, sua espada mágica, ela desaparece com o dragão num piscar de olhos. Mas, mesmo com Zion querendo fugir vivo dali, ele confronta o exército de Eleonora, mas numa atitude covarde, ele desafia a avó para um duelo. Ele se recusa a largar seu arco, e duela com ele mesmo. Sendo arrogante, Zion subestimou Vor e seu arco, mas acabou por perder o duelo. Ele tenta fugir com o dragão, e estava quase conseguindo, até que Arifar, a espada mágica de Eleonora, emprestou seu poder para o arco negro de Vor, que com uma flecha, foi capaz de matar um dragão e formar um feixe de luz nos céus. E assim, todos os soldados de Thénardier desistiram da luta por ver seu general morto, e a batalha acaba. Depois da batalha, vemos que a tranquilidade tomou Alsácia, e Eleonora estava descansando suas tropas por lá, mas logo, mais coisa viria. Vemos o reino de Thénardier após a derrota. O imperador planeja algo terrível contra Vor. Já que ele tem uma Senki como aliada, Thénardier também pode ter. No reino de Zecter, ela estava sendo julgada pelo próprio rei por mandar suas tropas para Alsácia, ajudando o reino de Brune. Ela parecia estar se dando mal, até que uma outra nobre, Sofelbertas, vai à sua ajuda. E seu discurso salva a pele de Eleonora. E mais tarde, vemos que ela é rival de uma outra Senki. Após um tempo descansando junto de Tita, Vor e ela encontram o Conde Machas, que voltava para a cidade agora, confuso com as tropas de Zecter, mas depois tudo é explicado. E depois disso, Vor conta que irá enfrentar o Conde Thénardier, e conta com a ajuda de Machas, que irá falar com o rei de Brune para fazer um pedido formal. E depois disso, as cenas que se seguem mostram os dias e noites de Vor e seus aliados buscando reforços e ainda mais aliados por vilas próximas. Depois, no meio de uma reunião, eles são interrompidos por Ludmila, a Senki rival de Ellen, buscando uma conversa particular com Vor. Eles tentam ir até algum local, mas Lin e Ellen os seguem, e eles são interceptados por assassinos. Eles atacam de diversos lugares, mas pareciam estar perdendo. Porém, uma cobra venenosa é atirada contra Lin, que faz com que ela caia inconsciente. E no fim, Ludmila prova seu valor, derrotando todos os outros assassinos restantes, e parte no final. Na primeira cena do 5º episódio, Vor novamente chega na hora do banho de alguma garota, mas dessa vez acaba tomando porrada. Antes da batalha, num momento de descontração, vemos que Ludmila até vai com a cara de Vor, mas sua relação com Ellen continua horrível. Eles acabaram por enfrentar os exércitos de Ludmila, pois ela é aliada de Thénardier há muito tempo. A batalha foi nas planícies gélidas, mas não acabou em nada e ambos os exércitos recuaram. Depois disso, temos o passar do segundo dia, que acabou da mesma forma, sem resultado algum. Mas dessa vez, eles tinham um plano diferente. Com o intuito de achar a rota para a citadela de Ludmila, Vor vai disfarçado de urso espionar. Ele acaba se encontrando com Ludmila e fica um tempo com ela se passando por um caçador. Quando ela se vai, ele consegue seguir seus rastros e cumprir seu objetivo, achando o caminho. Ao chegar lá, armadilhas já haviam sido montadas e o portão estava protegido, mas Eleonora foi mesmo assim, achando que com um golpe poderoso de Arifar conseguiria destruir o portão, mas não foi o suficiente. Ela se põe em perigo, mas Vor a salva. E depois, Vor pede novamente para que Arifar empreste seu poder, que aceita, fazendo com que a próxima flecha de Vor destruísse o portão e começasse o ataque. Na primeira cena do episódio, vemos a invasão de Eleonora e seus aliados, e Ludmila encarando de frente. O combate entre as duas Senki era impressionante de se ver, ambas tinham grande poder. Mas é interrompido por mais um dos assassinos contratados. Ele pula em Ludmila, mas recebe uma flechada de Vor, fazendo assim com que Ludmila percebesse que ele era o homem disfarçado de urso. Assim, ela para o combate para dar um tapa na cara dele, mas como ele foi sincero, Ludmila termina tudo ali, dizendo que não vai mais apoiar o Duque Thénardier. Na cena seguinte, conhecemos o valoroso Cavaleiro Negro de Brune, Roland, portador da espada Durandal, fazendo com que o leste de Brune fosse impenetrável. E vemos que ele recebeu uma ordem direta do rei para lidar com rebeldes de Alsácia, dentre eles, Vor. E após algum tempo de descanso, Vor sai com seu exército em direção ao leste, bem onde se encontra o Cavaleiro Negro. Eles chegam a um centro de vilarejos, e fazem o possível para ajudar o líder local,
em troca de um pouco de sua hospitalidade. Num momento de descanso, vemos que Sofiobertas também foi ajudar o seu exército, mas eles se conhecem de uma maneira um tanto quanto diferente. E na reunião, ela conta que o rei de Bruni considera Vor um traidor do reino. E mais tarde, Vor fica sabendo que o Cavaleiro Negro e seu exército marcham em direção a ele. E o exército de Vor, a tempestade de meteoros de prata, decide lutar para se defender. O combate começa, e o Cavaleiro Negro começa uma limpa na linha de frente de Eleonora, e eles começam um duelo. Mesmo que sua espada seja efetiva, Eleonora só possui habilidades poderosas contra dragões, e não quer usá-las ali, e acaba tendo desvantagem no combate. Porém, Vor chega a seu resgate, derrubando o cavalo de Ronald, mas Vor também foi atingido pelo mesmo, e Sofia se encarrega de segurar todo o exército inimigo. Sofia usa sua arma mágica, criando uma grande barreira que repele todo o exército inimigo. Porém, Ronald não desiste em destruir a barreira com Durandal, sua espada, e consegue, mas Sofia se teleporta. Aquilo era só para comprar tempo. E Machas marchava com seu exército na retaguarda inimiga, fazendo com que o Cavaleiro Negro desistisse de persegui-los. No acampamento, com os feridos repousando, Machas conta que Vor foi considerado traidor pois a majestade não estava em juízo perfeito, pela perda do príncipe. E enquanto Vor está inconsciente, mal por uma febre, Eleonora jura proteger seus soldados. Enquanto Eleonora lidera as tropas, Vor acorda no acampamento, e seu arco quer lhe dizer algo, lhe guiar para algum lugar. Então, ele sai nessa jornada com Tita, em busca do que o arco negro quer mostrar. E quando o sinal vai ficando cada vez mais forte, eles encontram um templo em ruínas. E cruzando o rio, a tempestade de meteoros de prata se depara com o exército de Bruni do Cavaleiro Negro. Estão prontos para o confronto. No templo, Tita é possuída pela deusa da escuridão, que faz ele provar se merece o poder do arco. Ele atira em Tita, mas sem feri-la, e a liberta da possessão. A deusa, então, diz que ele vai ter seus poderes. Em campo, o exército de Bruni parecia estar sendo derrotado. Mas, mesmo com Sofia e Eleonora combatendo, o Cavaleiro Negro ainda ficava de pé. Até que Vor chega, e confronta Roland, mesmo com sua determinação imbatível. Vor dispara uma flecha mágica, potencializada pelo arco negro. Roland a combate com sua espada, e mesmo que ela fosse muito poderosa, ele consegue repeli-la. Ele continuava de pé, mas se rendeu, pois não conseguia se mexer mais, e a chuva de meteoros prateados vence o combate, e agora, podem ir em direção ao objetivo principal, o Conde Thénardier. Com a rendição de Roland, ele descobre que Vor não é um traidor, e vai fazer questão de ir até a majestade contestar tudo isso. Mas Eleonora recebe uma carta de uma outra Senki companheira dela, Sasha, que diz que seu reino está sendo atacada, e Ellen diz que tem de ir lá protegê-la. Vor é compreensível, e vai ficar no comando enquanto ela vai até o reino de Sasha. Chegando a Bruni, Conde Ganelon prende Roland em uma armadilha mortal, ocupando por não conseguir matar um traidor. Na cena seguinte, voltamos ao exército de Vor. E Machas dá uma notícia terrível a Vor, de que Ronald foi morto. Após isso, vemos uma conversa entre os grandes inimigos de Vor e seu exército, os condes Ganelon e Thénardier. Thénardier não parecia contente com a morte de Roland, e Ganelon diz que pelo menos foi uma morte honrosa, pois ele morreu de pé. Mas o problema é que muitas fronteiras vão tirar proveito dessa morte agora. Depois, vemos que o reino de Mosinel é o primeiro a aproveitar a brecha, e eles são em 20.000 enquanto Vor possui somente 2.000 homens. Mas ele separou os exércitos e se infiltrou na retaguarda inimiga para derrotá-los, mas acabaram salvando alguns escravos. Antes do próximo combate contra Mosinel, vemos que os suprimentos da chuva de meteoros de prata estão escassos, mas mesmo assim, eles vão ao combate. Mas mesmo com poucos suprimentos, o número de soldados de Vor havia aumentado para mais de 5.000 homens, surpreendendo o exército inimigo. Eles ganham a primeira batalha, e recolhem todos os suprimentos possíveis, para assim, ganhar as próximas batalhas. Depois disso, vemos os dias se passando e as batalhas do exército de Vor, que só se tornava cada vez mais poderoso. E num certo ponto, eles emboscaram o exército principal de Mosinel, derrotando seu líder e ganhando a batalha. Eles libertam todos os escravos, e voltam ao acampamento com essa reviravolta milagrosa, acabando com o exército do inimigo. Depois, no acampamento, descobrimos que o exército derrotado não era o principal, era somente uma tropa de reconhecimento, e o exército principal tinha mais de 30.000 homens.
Vó, na manhã seguinte, foca em salvar os civis libertados, mas é surpreendido pelas tropas de Mozinel, e quando estavam cercados, Ludmila e seu exército chegam para dar suporte na batalha. Passando para Eleonora, ela chega ao reino de Sasha, e a encontra para conversar. Lá, ela descobre que a atacante é Elisaveta, uma antiga companheira de Sasha que se desentendeu com ela. Depois, retornamos para Vor e Ludmila, que venceram o combate e estão agora no acampamento, e eles entram em um acordo para que Ludmila os ajude por enquanto, até o exército inimigo cair por inteiro. Voltando para Ellen, ela se encontra com o exército de Elisaveta, e começam um combate. Mas, como só uma Senki derrota a outra, ambas foram duelar longe de suas tropas. A batalha estava muito acirrada, e Liz achava que estava tudo bem empatado, mas em um dado momento, ela percebeu que Ellen era mais poderosa, e que provavelmente iria ganhar ali. Então, ela começa a dialogar. Ela diz que os exércitos de Ganelon e Thénardier estão crescendo e tendo tempo para se preparar. Por isso, elas decidem um acordo de trégua e que Liz pedisse perdão a Sasha, que concorda, assim, terminando com a batalha. No acampamento de Vor, as coisas começaram a andar. Ludmila tinha um plano ousado e perigoso, mas era o melhor até agora, e Vor topa. Eles posicionam suas tropas, e Mozinel também, e o episódio termina com a batalha prestes a começar. O exército de Mozinel se preparava para uma grande batalha, e Ludmila e Vor começam o combate avançando pela linha de frente. Enquanto isso, o resto do exército estava infiltrado e começa um ataque surpresa dentro do território inimigo. Diversas divisões do exército inimigo caíram com os ataques do exército de Vor, mas eles foram cercados por duas divisões. Mas chegam reforços aliados, enviados por Machas, com 5.000 soldados. Novamente, mais reforços chegam, agora liderados por Machas, mais 3.000 soldados. E no fim, o exército de Mozinel decide recuar, pois derrotar aquelas tropas não era seu objetivo principal. O imperador não só recua como também tira suas tropas das posições, e ainda prepara um discurso, e ainda mandou um representante para contar como a batalha foi digna e valorosa e blá e blá, mas Vor estava com tanto sono que não prestou atenção direito. E na hora de dormir, Ludmila e eles conversavam sobre o que aconteceu, mas Vor capota em cima dela, e ela fica por ali mesmo também. Na manhã seguinte ela ouve Eleonora chegando e tenta fazer um ciúme nela com Vor, que funciona muito bem, chegando ao ponto até das duas competirem por ele. Mas nessa noite, Ellen fica com ele observando o céu estrelado. A primeira cena do 11º episódio é confusa, mas mostra que uma mulher entra no quarto de Vor por um portal, só para observá-lo dormir, e depois vai embora pelo mesmo portal. O dia começa tranquilo no local, mas uma notícia choca o pessoal. Uma das escravas era na verdade, uma das majestades, o príncipe de Bruni. Ela se passava por homem só para sua mãe, a rainha, não ser desprezada. Com isso, todos ali falam que essa pessoa é um incômodo, e que foi dada como morta por muito tempo e nem deveria estar ali. Mas Vor decide ajudá-la mesmo assim, e para provar que ela era realmente filha da vossa majestade, eles teriam que ir até a Tesium, que fica no território de Ganelon. Enquanto isso, os condes Ganelon e Thénardier se preparavam para a guerra, mas separadamente. E ambos não se importam nem um pouco de trair um ao outro. Após os dragões de Thénardier exterminarem o exército de Ganelon, ele parte para seu próximo alvo, que estará em Artesium, Vor e seu exército. Ao ver Sofia, nos deparamos com Valentina, aquela mesma mulher que havia invadido o quarto de Vor. Depois, Vor recebe a notícia de que Artesium foi queimada, provavelmente por seu próprio regente, Ganelon. Depois disso, as cenas que se seguem mostram a batalha da chuva de meteoros prateados contra o exército de Thénardier. Os dragões pareciam mais fortes que antes, e estavam dando trabalho para Eleonora e Ludmila. E a batalha também ficava apertada para as tropas. Mas no fim, ambos os exércitos recuaram quando era meio-dia. Ambos os exércitos param para planejar, e Eleonora diz que as correntes que estavam nos dragões provavelmente tinham os deixado mais fortes. E a partir de agora, ambos os exércitos tinham seus planos para o combate. No combate, enquanto Vor cuidava das tropas, as duas Senki foram cuidar dos dragões. Tudo foi bem difícil, mas com um bom plano e armas poderosas, elas conseguiram vencer, e a batalha tinha seu segmento enquanto o sol se punha. O começo do 12º episódio foi somente todos descansando e Vor curtindo seu harém pessoal, mas a emoção estava para começar. Algumas tropas, juntamente de Vor, as Senkis e a princesa, foram até Artesium, e mesmo dizimada e deserta,
o pequeno templo que continha os segredos ainda estava lá. Eles conseguem abrir uma passagem secreta dentro dele, e vão explorar o local. O lugar era estranho, como se fosse uma caverna, e lá eram como ruínas e com diversas pinturas espalhadas. Mas de repente, todos se surpreendem quando veem o Conde Thénardier lá com alguns de seus soldados. Um combate começa ali mesmo, e enquanto o conde estava ocupado combatendo Eleonora, seu soldado mais forte ia atrás da princesa, enfrentando Rurik, o amigo careca, e Vor. Mas como era uma caverna, ela começa a ficar instável, e algumas pedras desabam, soterrando alguns soldados e atrapalhando a luta. Os soldados de Thénardier recuam, menos o seu mais poderoso, que fica para matar Vor, mas ele é impedido por Bertrand, que entra na frente do ataque, e logo após, esse soldado é esmagado por uma das pedras, e todas as outras desabam. Depois, Vor encontra Bertrand em estado crítico, mas ele não tinha muito tempo, e depois de um discurso de como ele estava orgulhoso de seu jovem mestre, em como ele cresceu e orgulhou sua família, Bertrand deixa suas últimas palavras, e se vai. Depois, Vor, com todo o poder de seu arco, atira uma flecha para tirá-los daquele lugar, e serem encontrados por Eleonora. E o episódio termina com o sol se pondo enquanto eles descansam no acampamento, e Vor se lamenta pela morte de Bertrand. À noite, Vor promete a Tita que eles retornaram a Alsácia e farão um funeral digno para Bertrand. E vemos o quanto Vor é amado, e recebe todo o apoio de sua equipe. No dia seguinte, eles recebem Badoe em seu acampamento, o primeiro-ministro de Brune. Ele disse que a Vossa Majestade despertou, e que aparentemente foi Ganelon que o envenenou. E a melhor decisão ali, foi que eles escoltassem o rei para um lugar mais seguro, mas antes disso, eles iam para a batalha final. O combate começa, e as tropas de Thénardier são as primeiras a cair. Mas, no meio do confronto, Vor e o Conde Thénardier começam a expor a verdade. No fim, sabemos que um deles luta para vingar sua terra natal, atacada somente por interesses políticos e bélicos, e o outro, para vingar seu filho. E antes que ele fosse possuído pelo ódio que o dava poder por meio do arco, Eleonora o acorda do transe, e ele se lembra de Bertrand. Ele não está ali para se corromper, está ali para lutar por aqueles que se foram e o que ainda estão aqui. Vor confronta Thénardier, de uma vez por todas, com somente uma flecha, pois ele não precisaria de uma segunda, e fazendo do vento seu aliado, ele, com apenas uma flecha, derrota Thénardier, dando um fim ao combate. E a guerra encontra seu fim, por enquanto. E depois de tudo, vemos um grande e belíssimo desfile com os vencedores da guerra. E o anime termina com o último encontro com o rei, no qual Vor recebe o título de Lumiere, o Cavaleiro da Lua e o primeiro meteoro. E depois de grandes acordos com Zecter, tudo termina bem e tudo na medida certa, para que a paz possa prosperar.